Vamos lá, Bruno Andrade, o Wendel tem essa história? Vamos lá, assim que mandaram a pergunta no chat, eu aqui no meu web WhatsApp aberto, mandei a seguinte mensagem, fala, 3 pontinhos, não vou dizer o nome da fonte. Tudo bem? Wendel, do Zenit no Palmeiras, faz sentido ou o caminho continua a Itália? Não custa lembrar, a Itália tem muito interesse, clubes italianos têm interesse na contratação do Wendel, eu explico logo depois o contexto. Então a pergunta foi essa, a resposta foi: os dois caminhos fazem sentido. E aí eu faço a réplica. Mas o Palmeiras procurou, o Palmeiras quer? E a resposta foi: não foram firmes como foram no Nino, mas tem interesse. Parou por aí. Ou seja, tem mais respostas aqui, não faz sentido eu colocá-las agora, mas claramente dando a entender aqui, claramente, explicitamente, que o Palmeiras tem interesse no jogador. Não existe negociação, tampouco oferta, até porque o valor é alto, e aqui vai o contexto que eu prometi. O Wendel, na temporada passada, por muito pouco não foi para o Botafogo. E ele queria. O Zenit que fechou as portas, o Botafogo também teve ali uma confusão interna. E a promessa foi: Wendel, para você permanecer aqui e eu te liberar com mais facilidade na próxima temporada, no caso 26, 27, meio do ano aí no Brasil, a multa rescisória sua vai ser reduzida, até para ficar mais fácil para uma eventual negociação. Hoje a multa rescisória do Wendel, 25 milhões de euros, que é um preço aceitável dentro do futebol brasileiro, enfim, para Cruzeiro, para Palmeiras, para Flamengo, clubes que têm pago quantias mais ou menos nessa linha. Mas o futebol italiano continua interessado, o Palmeiras então a gente pode ir na linha do monitora, tem interesse, vai esperar então o fim da temporada europeia para tentar um movimento. Lembrando que o Palmeiras vê com bons olhos reforçar o meio-campo pensando a longo prazo. Então a resposta basicamente é essa. Não, o Palmeiras não foi forte no Wendel como foi forte no Nino, que continua como prioridade para o meio do ano, mas é um nome muito bem equacionado dentro do Palmeiras e o valor é esse: 25 milhões de euros, mais ou menos 150 milhões de reais na cotação atual. Então é a chamada sondagem, é isso, Bruno? Sim, sondagem, acompanhamento, monitoramento e interesse. A gente pode falar em interesse. Eu confio na pessoa com quem eu falei, que é uma pessoa que tem feito muitos negócios no Zenit nos últimos meses, para não dizer praticamente todos, envolvendo jogadores brasileiros ou sul-americanos no geral. Então é isso. É um nome que agrada ao Palmeiras. Repito, não tem negociação, não tem oferta. É uma situação para ser equacionada de forma mais significativa no fim da temporada, porque o Wendel é o principal jogador do Zenit. O Luiz Henrique foi chamado para a seleção, há o Pedrinho ex-Corinthians, mas o que me dizem frequentemente é que o Wendel é o dono do meio-campo e do time do Zenit que busca o título russo. Então, a informação então do Bruno Andrade, então, que existe essa questão, só que, poxa, 25 milhões de euros. E aí é curioso, né, que o Bruno Andrade fala assim, é um valor aceitável para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro chegou nesse nível, né? Depois de Gerson, né? Paquetá, Vitor Roque, Arias, a gente tá falando em 25 milhões, que é um valor que os clubes têm até gasto para contratar. Só me causa... O Wendel é muito bom jogador. Sou muito fã do futebol do Wendel. Eu fico imaginando, assim, a questão de opinião e análise ali, aonde o Wendel se encaixaria nesse time do Palmeiras. Porque quando a gente pensa no time ideal, o Marlon Freitas já tá adaptado ali no meio, o Andreas também no lado dele, aonde ele é mais um volante, ele não é um camisa 8, não, mas camisa 10. É porque assim, eu vou pensar com a cabeça do Abel, tá? Vai. Não, ele é um 8 também. Ele também é um 8. Ele é um 6, sim. um 8 que às vezes faz de 10 ainda. Ele é um jogador polivalente. A cabeça do Abel Ferreira, assim, para essa contratação, seja o Wendel, seja Danilo, como o Palmeiras tentou e tal, e mais um zagueiro, no caso, tá agora... A questão do zagueiro é urgente, né, Hernan? Nino, o Abel pensa num elenco parrudo para a temporada. Então, assim, entendo o Felipe falando, onde é que vai encaixar e tal. Vai encaixar onde tiver que encaixar, porque você tem um Libertadores, você tem Copa do Brasil, você tem Brasileiro, o que eu tô falando, assim, ontem eu trouxe a notícia aqui, aliás, repercutiu bastante na comunidade palmeirense, essa questão do tanque vazio. Fisicamente, o Palmeiras está com o tanque vazio e o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras tem avisado constantemente a comissão técnica. A comissão técnica sabe que tem que estacionar alguns jogadores na garagem. Aliás,
Vamos olhar o copo meio cheio, meio vazio? Vamos olhar meio cheio? Vai. O fato de você não ter o Andreas na seleção e nem o Vitor Roque, você vai recuperar 2 jogadores. São dois que vão descansar, é verdade. Outros que estavam com o tanque bem quase vazio. O Vitor Roque estava entrando quase na reserva. já estava na reserva. E o Andreas saiu muito cansado do jogo Não, o Vitor Roque domingo. teve pane seca já. E o Andreas estava na reserva. O que eu soube, e o Vitor Roque estava lá no domingo, assistindo o jogo, e o Vitor Roque estava, assim, ele tomou muita pancada no jogo do São Paulo, pancada no jogo final com campo pesado em Novo Horizonte, e depois teve aquele jogo contra o Vasco, né, na sequência. Então, assim, fisicamente deu uma baixada. Essa data FIFA vai ser boa para você recuperar pelo menos 2 jogadores, que são 2 pilares do time, Vitor Roque e o Andreas. É olhar o copo meio cheio, né? Óbvio que o Andreas queria estar na seleção. Ficou frustrado, inclusive. Claro, o Vitor Roque. Óbvio que o Vitor Roque também queria estar, ficou frustrado. Mas existe um lado positivo ali pro clube e por isso você fala, onde é que vai encaixar? Aí é com o Abel, ele é muito bem pago para isso. Mas você ter um elenco parrudo e você ter um elenco com opções é o que o Palmeiras quer. A questão do Barbosa, explicando aqui, ele tem contrato com o Botafogo até o final desse ano. E a informação que a gente tinha é que ele chegou a encaminhar a renovação de contrato por mais 3 temporadas. Só que até o Barbosa chegou a comentar em entrevista. Ele quer ter uma segurança e uma estabilidade no Botafogo. Isso porque o Botafogo atravessa momentos de crise política, crise financeira. E o Barbosa, ele entende que essas crises atrapalham o futuro do Botafogo. Então ele quer ter uma estabilidade para poder assinar essa renovação de contrato. Enquanto isso não acontece, ele segue com vínculo até o final do ano e tem recebido sondagens de outros clubes aí, do futebol brasileiro, do exterior, do mercado do Oriente Médio, que já recebeu propostas, inclusive no ano passado, mas ele recusou para permanecer no Botafogo. Então o Barbosa segue aí com a situação indefinida. Mesmo caso do Alex Telles. O Alex Telles tem contrato com o Glorioso até o final desse ano, tem negociações para renovar, mas ainda essa instabilidade dentro do Botafogo pesa contra uma renovação. A gente vai falar agora do Palmeiras e do São Paulo, e aí só com essas 2 torcidas a gente passa dos 2.000. Você quer, aproveitando já que está falando do Botafogo e Palmeiras... Isso. Fala. A questão do Danilo no Palmeiras é uma questão muito difícil, né? Então, assim, muito torcedor do Palmeiras, diariamente, no direct, na rede social, no X... No chat aqui, todo dia pergunta. É um movimento que, assim, é muito difícil de imaginar que vai acontecer Danilo e Palmeiras, mesmo no meio do ano. Por quê? Mas o Palmeiras não tem interesse? O Palmeiras tem interesse e o Palmeiras, inclusive, monitora a questão do Danilo. Monitora. E aí, vamos lá, percorrer um caminho. Se, de repente, o Botafogo tiver dificuldade, não conseguir segurar suas estrelas e tal, o preço é alto. Aí o Palmeiras vai avaliar se vale uma investida de acima de 20 pelo Danilo, que é um valor de mercado natural para o Danilo. Então é uma análise que precisa ser feita dentro do Palmeiras para ver se vale a pena contratar um jogador que era teu, que você praticamente formou, né? Chegou na base, praticamente formou e vendeu por um valor e você vai comprar por mais. Então, é o jogador mais velho, né? Ponto, uma análise, ponto. Há o interesse do Palmeiras do Danilo? Eles monitoram, continuam monitorando. Sabem que pode acontecer alguma coisa. Mas hoje, o Palmeiras se segura muito também num desejo do Textor, que foi há cerca de 1 mês, mais ou menos. O Textor enviou um documento oficial para o Palmeiras, colocando ali a sua opinião, dizendo, olha, Palmeiras, vocês fazem uma grande gestão, elogiou a Leila, o Textor, nesse texto. Virou boa relação agora, né? Você é uma grande presidente e tal. Peço que vocês deixem o Danilo porque a gente não vai vender. Isso é um pedido do teve Textor. Esse pedido do Textor para a Leila? Oficial, através de um documento. Isso é bom, hein? Através de um documento. E aí o Palmeiras recuou. O Palmeiras falou, não, tudo bem. Pediu, tá tudo pediu certo. Pra parar, não é a gente que vai aqui para... Não estamos aqui para brigar. Mas o Palmeiras sabe que é uma negociação muito difícil, quase que impossível, para agora impossível,
mas vai continuar monitorando, porque sabe que assim, o Palmeiras sempre vai ter interesse na volta do Danilo, pela história que ele tem. E o Danilo tá lá jogando no Botafogo com toda a dificuldade e um futuro que pode ser aberto na próxima janela. Então, aguardemos. Hoje, impossível. Textor pediu oficialmente, Leila atendeu. Então é isso, não dá para a cada semana, Felipe? A cada rede social, a cada tweet, achar que o Danilo tá chegando. Fala, Bruno. Que não é o caso. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias do Palmeiras para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado e ventilado no dia a dia do maior clube do Brasil. A gente pede humildemente para você sentar aqui e dar o like nesse vídeo, porque sabemos que é super fundamental quando você senta com vontade, senta o dedo no like, para poder fortalecer o nosso trabalho de estar trazendo vídeo diariamente para você não perder nenhum conteúdo do Verdão. Combinado? A gente vai encerrando nossa edição do nosso vídeo por aqui. Um grande abraço para você e segue para mais. Até o próximo vídeo. Fui.